Amém. Vou receber agora a Júlia, líder da Célula Resgate, aplaudindo ao Senhor pela vida dela. Amém. Graça e paz, gente. Boa noite. Pode se assentar, fique à vontade. Você está na casa de Jesus, do nosso papai. Aleluia. Vocês estão felizes? Eu estou feliz. Curve a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigada por estarmos na Tua presença, Pai. Obrigada porque o Teu Espírito está neste lugar. Obrigada porque o Senhor nos deixou essa herança tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado em nós o querer e o efetuar. Jesus, obrigado por essa geração, pela minha geração, pela nossa geração. A geração que queima ardentemente pelo Senhor. Deus, nessa noite nós não queremos ver no céu outra chuva, nós queremos você, Jesus. Nós queremos que o Senhor inunde os nossos corações e revele o Teu caráter a nós. E o Senhor nos transforme, Jesus, de glória em glória mais uma vez. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha quebrantar os corações que ainda não sentiram a Tua presença. Em nome de Jesus, que toda distração do inferno, em nome de Jesus, caia por terra, bata em retirada e vá para onde Jesus mandar. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Jesus, nós clamamos por você, nós desejamos você, Jesus, neste lugar. Revela a nós a Tua vontade, revela a nós o Teu querer, Jesus. Nós Te consagramos ouvidos atentos e uma alma sedenta e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você ainda está feliz? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Eu não vou falar sobre escatologia, isso é função do pastor Delane. Mas, na verdade, essa palavra nasceu estudando justamente o tema que o pastor Delane pregou semana passada, mais ou menos umas 2 semanas atrás. Jesus, ele ministrou muito forte ao meu coração. E diz assim a palavra do Senhor: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Bom, nós temos aprendido um pouco, pelo menos eu não sei você, mas eu aprendi e continuo aprendendo sobre o que é reino e sacerdócio. E nós aprendemos que o reino e o sacerdócio você não escolhe, você responde. O que é reino e sacerdócio? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E nós vamos falar um pouco sobre algo que tem acontecido. E aconteceu comigo também. Não sei se vocês entraram em crise pós-conferência. Eu entrei em crise pós-conferência. Fala, Jesus, eu sou nada, eu não valo nada, me faz de novo, me quebra, E o reino e sacerdócio do Senhor é nada mais aquilo que a herança que Jesus nos deixa através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos lavou dos nossos pecados para que nós pudéssemos nos tornar reis e sacerdotes. De quê, meu Deus do céu? Da terra. A Bíblia diz em Salmos: pede-me e te darei as nações por herança. Nós somos os governadores dessa terra. Igual o pastor Marcos falou ontem, aonde o Filho de Deus está, ele transforma o ambiente. Você nasceu para governar essa terra, aleluia. Nós nascemos para governar essa terra. E se você ainda não descobriu o para que você nasceu, Jesus, ele quer te revelar isso hoje. É impossível, eu acho que a maioria das vezes que eu prego na edificação, na célula,
seja onde for, eu sempre tenho que falar sobre salvos para as obras. Porque eu não consigo desvincular a minha salvação do meu chamado. Eu não consigo desvincular o que Jesus fez por mim daquilo que Ele quer fazer através de mim. Jesus, Ele quer fazer coisas grandiosas através de nós. E muitas vezes isso depende muito mais da nossa resposta do que do nosso trabalho. Amém? Então vamos abrir também em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11. E diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós entendemos, ou precisamos entender, que a manifestação do reino de Deus, ela é dada por obras. Sim ou não? A Bíblia diz em 1 João, não amemos de palavra, mas amemos de obras. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Está isso lá em Tiago 2. Ou seja, eu não sou salvo para mim, eu sou salvo para mim e para todas as pessoas ao meu redor. Porque o reino de Jesus é um reino abundante. Eu tenho Jesus para mim e eu tenho Jesus para todo mundo. Há um tempo atrás o pastor Tony pregou sobre o rio de Deus e ele falou um pouco também sobre a mulher samaritana. E o que mais me interessa nessa passagem é que a Bíblia diz que Jesus olha para ela e fala assim: quem beber dessa água que eu der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, eu bebo um golinho e eu viro uma fonte. Cara, é isso que Jesus faz. Você bebe um pouquinho dele, você se torna uma fonte. Você bebe mais um pouquinho, você se torna uma fonte ainda maior. Porque você não pode ter água só para você. Você tem para você e para toda essa geração. Você crê nisso? Então, o plano de Deus começou lá em Êxodo 19, 5, que diz... Bota aqui para mim, por favor, Êxodo 19, 5. Que a Bíblia diz o seguinte. Êxodo 19, 5. Aí. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vai sair. Em nome de Jesus. Vai, agora. Aí. Vós sereis o meu reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus, ele pega Moisés e ele fala assim: o meu plano eterno é fazer dessa gente o meu reino sacerdotal. O que é ser um reino sacerdotal? Primeiro, o sacerdócio, ele é um fundamento. É o fundamento daquilo que Jesus implanta em nós. Então, ser sacerdote é você entender que você tem... É só olhar para o Antigo Testamento. A sua responsabilidade é conduzir o povo a Deus. Você é o intermédio entre o povo que não conhece a Deus e Deus. Era isso que o sacerdote fazia. E o plano de Jesus, de Deus naquela época, era fazer um reino de sacerdotes. Imagina todo Israel como sacerdotes para ser espelho e referência para as nações da terra. Só que o que acontece, continuando no capítulo 19 de Êxodo, Deus, ele manda o povo se santificar para subir ao monte. Porque antes deles se tornarem um reino sacerdotal, Deus precisava estabelecer o fundamento da glória dele.
no reino dele. Deus precisa estabelecer o fundamento da glória dele em nós. Aí Deus fala para Moisés, santifica o povo, manda ele lavar as vestes, daqui 3 dias, quando a buzina tocar, vocês sobem. 3 dias se passam, e aí Deus olha para Moisés e fala, não, eu não quero que esse povo suba. Quando eu li isso, eu falei, peraí Deus, o Senhor manda subir, depois o Senhor não manda subir mais. O que aconteceu? De fato não é o que aconteceu. De fato é que eles não subiram. O fato é que algo aconteceu. Não precisa saber o que, mas algo aconteceu que os impediram de subir ao monte. O que é que tem nos impedido de subir ao monte santo do Senhor? Para contemplar a glória dele e ele estabelecer a glória dele em nós. Algo aconteceu. E aí Deus fala assim, não, para que a minha glória não consuma eles, é melhor que eles fiquem aí mesmo. Sobe só você, Moisés e Arão. E aí o plano do reino sacerdotal é totalmente destruído, porque eles simplesmente não decidiram se santificar. A Bíblia não é clara em que ponto eles não se santificaram, mas a Bíblia diz que eles não subiram ao monte. Então, o que tem te impedido de subir ao monte e contemplar a glória do Senhor? E aí, no capítulo 20 de Êxodo, Deus dá os 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos que nós conhecemos, a Moisés. Moisés passa 40 dias no monte, contemplando a glória de Deus, porque Moisés respondeu ao chamado do Senhor. Moisés respondeu ao chamado do Senhor. Lá na sarça ardente, ele respondeu ao chamado do Senhor. Na sarça ardente, o povo teve a oportunidade de contemplar o monte pegando fogo. Então não é as circunstâncias que te fazem responder ao chamado do Senhor. Não são as circunstâncias. E aí Deus dá os mandamentos a Moisés. Aí Moisés passa 40 dias no monte, quando ele desce com as tábuas. E aí ele olha, o povo está lá adorando um bezerrinho de ouro. Que Arão fez, inclusive, o próprio Arão, que contemplou a glória do Senhor em cima do monte. E aí eles estão lá com o bezerrinho. Aí Moisés chega, quebra a tábua e fala assim, é o seguinte, os que são de Deus, vem para o meu lado, e os que não querem saber nada com Deus, os que são do bezerrinho, vai para lá. Aí veio uma tribo inteirinha, chamada tribo de Levi. Aí Moisés falou assim, bora, mata todo mundo. Claro que nem todo mundo foi morto, mas uma grande maioria. E aí Deus, por causa da resposta da tribo de Levi, Deus escolhe a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Mas, dentro da tribo de Levi, Deus ainda separa os sacerdotes. Sabe por quê? Porque nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Você entendeu isso? Todo sacerdote, ele tem um chamado para carregar a glória do Senhor, para servir a casa do Senhor, por maior que ele seja, por mais que a presença dele esteja de uma maneira mais manifestável. Mas ele também era levita, ele também tinha que servir, ele também tinha que estar cumprindo as suas funções de levita. Mas nem todos os levitas podiam entrar no Santo dos Santos, só o sacerdote. Querido, o sacerdócio, que é o nosso fundamento, ele requer profundidade, ele requer intensidade. E o plano de Deus, que era para Israel, há muitos 1000 anos atrás, ele é alcançado a nós hoje, através da herança espiritual conquistada por Jesus. Nós somos o reino sacerdotal de Jesus. É isso que Jesus espera de nós, é profundidade, é intensidade nele, para ele, por ele, com ele. Porque tudo que nós somos em Jesus. E o sacerdócio
fala de fundamento, ele fala do quartinho, ele fala do secreto, ele fala da intimidade, ele fala da sua vida em Jesus, daquilo que Jesus tem construído em você. Mas tem uma coisa, o reino é aquilo que nós temos construído, como nós lemos em 1 Coríntios 3. O fundamento é Jesus, e ninguém pode pôr outro fundamento, porque não existe outro fundamento. É Jesus o fundamento. Dentro do reino de Deus, o único fundamento é Jesus. Dentro do reino de Deus. Se existe outro fundamento, se questione sobre o reino que você está. E aí, dentro, em cima desse fundamento, é construído um edifício. Jesus deseja construir grandes estruturas em nós. Jesus, ele deseja construir grandes estruturas em nós. E através de nós. Você foi chamado para construir grandes estruturas. O ide e fazer discípulos é ir e faça grandes estruturas. Forme grandes estruturas. Porque Jesus, ele pede de nós frutos, mas frutos que permaneçam. Está lá em João 15. Eu vos enviei, eu vos escolhi para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. 1 Coríntios 3 diz, se a obra desse permanecer, o fogo não consumirá. Só que tem um problema. Como eu falei sobre as crises, não saber quem nós somos em Jesus faz com que Jesus não possa construir grandes edifícios em nós. Não saber para onde Jesus tem nos levado, não saber para que destino Jesus quer nos levar, impede que Jesus construa grandes edifícios em nós. Porque você não sabe para onde você está indo, você não sabe quem você está seguindo. E aí é correr atrás do vento e da murra e ponta de faca. Porque você vai estar correndo em círculos. Focando em coisas que não é a face de Jesus. Permanecendo por algo que não é Jesus. A Bíblia diz que nós temos que permanecer sim, mas permanecer nele. Para ele. Não por causa de outras coisas. Não porque, sei lá, alguém vai falar mal de mim. Ou, sei lá, minha mãe mandou eu vir para a igreja. Algo do tipo. Nós temos que permanecer por Jesus. Por ele. Ele é o motivo, ele é a razão. Ele é o início, ele é o fim. Então, o motivo principal de Jesus não poder construir grandes edifícios são as nossas crises de identidade. De não saber que eu sou filho, de não saber que eu sou amado. Quantos de vocês já entraram no seu quarto e falam, cara, Jesus, eu não sou um nada. Eu sou vários nadas e um monte de nada é igual a mim. E eu não estou falando disso de um coração humilde. Sinceramente, eu não estou falando isso. Eu estou falando de uma realidade que você chega a Jesus, você não tem coragem de falar muitas coisas para Jesus porque você simplesmente se sente um nada. Mas você precisa entender que você foi chamado para filho e você é amado e Jesus ama você e Jesus deseja você por perto. E Jesus quer construir grandes coisas em você. Você pode dizer um amém? Para ver se vocês estão comigo, porque eu fico preocupada. Jesus, ele nos ama. E é por isso que através de nós, ele quer tornar todas as coisas a Deus. Tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Esse é o propósito de Jesus. Através do reino sacerdotal dele. Em 1 João 5,13, João diz assim, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quando eu li esse versículo eu fiquei indignada, porque já é o capítulo 5, já é o último capítulo do livro de 1 João. Eu falei, o João ele vem de uma sequência que ele vem dizendo assim, olha, se vocês andarem na luz, como Deus que é a luz, vocês serão filhos da luz. Se vocês amarem como Jesus amou, vocês também serão chamados de filhos. E assim sucessivamente. João ele joga vários fatos de quem manifesta o reino de Deus. E as formas da manifestação do reino de Deus.
Mas aí ele joga assim, e essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a salvação. Eu fiquei indignada, eu falei, cara, como é que pode? Essas pessoas têm a salvação, mas elas não sabiam que elas tinham salvação. Eu fiquei indignada, eu falei, não, isso é crise. Porque nós, cara, outro dia a gente estava fazendo um discipulado, né, que a gente está gostando de fazer agora. E um discípulo meu, ele levou uma palavra, eu pedi para ele levar uma palavra sobre como esperar a vinda de Jesus. E ele falou assim, não é sobre se preparar para a vinda de Jesus, é sobre estar preparado para a vinda de Jesus. Eu falei, uau, eu estou me preparando ou eu estou preparada? Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, ou eu estou... Entende? E aí, o que mais me deixa indignada nesse livro, primeiro vamos ler 1 João 2:27. 1 João 2:27. Diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O que João estava falando? Antes ainda dele falar sobre, para que vocês saibam, ele fala sobre isso. Vocês não necessitam que ninguém vos ensine, apesar de ser de suma importância que alguém ensine, nos dê um destino. Pessoas que são superiores a nós no reino de Deus, líderes, pastores, seja o que for, que são superiores a nós no reino de Deus, elas são encarregadas de nos apontar destinos. Sim, elas são encarregadas de nos apontar os nossos destinos. Mas a unção que nós recebemos do Espírito Santo, ela aponta para onde a gente tem que ir também. O que João estava falando, que eu não preciso ficar dizendo muitas coisas para você, mas o que você tem da parte do Senhor já basta. E busca ter mais da parte do Senhor, porque essas coisas, o Espírito de Deus, ela vai te ensinar. Só que ele termina o capítulo dizendo bem assim, guardai-vos dos ídolos, amém. Eu falei, como assim? Depois me veio uma revelação que, cara, se você não sabe para onde você está indo, você sempre vai seguir pessoas. Você sempre vai olhar para pessoas, você vai fazer o que as pessoas fazem. Seja autêntico no Senhor. Você não precisa falar o que as pessoas falam, você não precisa fazer o que as pessoas fazem. Cara, o nosso ídolo é Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas e nós não aceitamos outro Deus aqui se não for Jesus. Ele é o rei deste lugar. Então, cuidado com quem você está seguindo. Acho que o pastor Marcos falou sobre isso ontem também. Ele deu uma linda introdução sobre o que Jesus falou comigo, o que ele queria falar hoje. Cuidado, porque você precisa seguir pessoas que te apontam para o seu destino também. Porque essas pessoas são colocadas por Deus na sua vida para te levar a lugares altos. Nós muitas vezes sozinhos, sozinho a gente não pode caminhar. A gente precisa que pessoas estejam conosco. Mas a maior direção, a maior flecha, o maior arco, o arqueiro dos arqueiros que nos leva para onde nós devemos ir é Jesus. É Jesus. A obra que nós construímos precisa estar direcionada por Jesus, ela precisa ter a mão de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 14, 7 e 8, porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Uma coisa que eu tenho entendido, que não é sobre a quantidade de coisas que nós fazemos para Jesus, é sobre a fidelidade de coisas que nós fazemos para Jesus. É com a fidelidade de coisas que nós fazemos para Ele.
Sabe por quê? Olha para esses edifícios que Paulo fala. Os 3 primeiros, ouro, prata e pedra preciosa. Os outros 3, feno, palha e madeira. Feno, palha é a mesma coisa, né? Madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno, realmente são coisas distintas. Madeira, palha e feno é muito fácil conseguir e você consegue em grandes quantidades. Ouro, prata e pedras preciosas requer tempo e dedicação. Ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não consome, ele lapida. Madeira, feno e palha, o fogo consome em questões de segundos. Então não é a quantidade de coisas que você faz para Jesus, é a fidelidade, é a qualidade de coisas que você faz para Jesus. O edifício que tem sido construído em nós e é através de nós, ele precisa ter dedicação. Olha para o seu irmão e fala assim, let it burn. Vai queimar ou vai lapidar? Mateus 25, capítulo 14. Capítulo 25, verso 14 até o 30, ele fala sobre a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, Jesus, ele é a representação de Jesus. A Bíblia diz que a um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 2 talentos, e a um o Senhor deu 1. E ele se ausentou por um tempo. Quem se ausentou por um tempo para voltar a buscar a sua igreja amada? Jesus. Então Jesus, ele destina alguns tipos de talentos, a um deu 5, a outro deu 2, a alguns deu 1. A Bíblia diz que segundo a capacidade de cada um. Sabe o que significa? Que Jesus, a nossa capacidade, o chamado de Jesus para nós, os talentos de Jesus nos entrega, ele depende da nossa capacidade. A nossa capacidade depende da nossa dedicação. Quando eu amplio a minha capacidade, quando eu me dedico para ampliar a minha capacidade, Jesus vai me entregando coisa. Ele vai me entregando. Então, a um deu Jesus deu 5, e aí quando ele volta, nós sabemos que o outro fez mais 5, o outro fez mais 2, mais 1, enterrou o talentinho e falou, toma de volta o que é teu. Não é sobre a quantidade de coisas que fazemos para Jesus, é a fidelidade. Você acha que quem fez mais foi o de 5, de 2 ou de 1? Ou o que fez menos? Sabe? O de 5 e o de 2, eles duplicaram, eles fizeram o seu trabalho a 100%. Então não é a quantidade. Eles fizeram a mesma coisa. Mas o de 1, ele enterrou. Não é sobre quantidade, é sobre obediência. Jesus requer de nós a obediência. Então quando Jesus ele volta e ele pede, e aí eles duplicaram, ele fala, entra no gozo do teu Senhor, mas você vai-te embora. Jesus ele ama multiplicação. Ele quer multiplicação. Onde Jesus estava tinha multiplicação. Ele é o pão da vida, ele é o pão da multiplicação. De fato, eu nunca entendia o final dessa parábola quando Jesus falava assim, ao que muito tem, muito se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu ficava, isso é injusto, Deus. O Senhor é justo. Você sabe aquelas pessoas que um dia eles pregam o telhado da igreja, outros dias eles dançam, outros dias eles fazem teatro, o pastor Delânio esse. Outros dias ele prega de novo, outro dia ele dá a escola de líderes, ele vem e varre a igreja, prega o telhado da igreja, dança, ensina, é líder. Essas pessoas que fazem tudo. E outro dia também, eu estava escutando uma conversa dos meus pais, que estavam aqui junto com os pastores, eles estavam dizendo assim, cara, era sempre nós que fazíamos as mesmas coisas na igreja. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem, quando ela negligencia o que Jesus deu para ela, a pessoa que tem muito, ela sempre quer aprender mais, ela sempre quer ampliar a sua capacidade. Aí Jesus dá mais talento para ela. Você entendeu? Quando você se dedica ao Senhor, ou quando você negligencia o que o Senhor te entregou a fazer, Ele tira de você. E alguém que está disponível ao Senhor, Ele vai ampliar isso, vai entregar esse talento para essa pessoa. Não negligencie o que o Senhor te deu. Abrace o que as pessoas estão negligenciando.
Porque a nossa geração é a geração do let it burn. Então vamos queimar direito. Vamos ser profundo em Jesus. Deus dá àqueles que estão dispostos a ampliar sua capacidade. A capacidade é a luta pela conquista, pela vitória que vence. A vitória que vence é a fé. Os meninos quiserem subindo. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão o reino de Deus. Quem são os pacificadores do reino de Deus? Os pacificadores do reino de Deus são aqueles caras que chegam para resolver os problemas da humanidade. E a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos. A Bíblia ainda diz em Romanos 8,19 que a natureza aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos. Então, aonde a gente chegar, a gente tem que resolver os problemas. Coloque-se de pé. Aonde tem um filho de Deus, a glória de Deus tem que chegar. Só que o nosso problema é que nós nos questionamos sobre muitas coisas humanas e nós não estamos de braços abertos ao que Jesus quer fazer, ao que Jesus quer construir em nós. Cara, eu conheço muita gente que tá assim, eu não sei para onde eu tô indo. Eu sei que eu tô indo, mas eu não sei para onde eu tô indo. E tampouco sei quem tá me levando. Cara, Jesus, Ele quer mais de você. Ele quer um relacionamento, Ele quer fazer de você rei e sacerdote. O sacerdote é aquele que ele tem essa visão de Deus para o povo. Então, aonde você estiver, você é sacerdote do Senhor. Você é do reino de Jesus. Então, você manifesta o reino de Jesus. Aonde você chega, o ambiente tem que ser transformado. Cara, se você está em crise, se você está... E alguma coisa Jesus Ele falou com você. Você tem vivido isso. Você tem vivido muitas outras coisas que talvez eu não tenha dito, mas você sabe. Você sabe porque quando você chega para orar, você não tem palavras, você não sabe o que dizer, você não sabe para onde você vai. Jesus, Ele quer construir algo maior em você. Ele quer construir algo fundamentado nele. Algo fundamentado no nosso coração. E sabe, o edifício de Jesus é santo. O edifício de Jesus é santo. Porque estar em Jesus nos torna santo. Feche seus olhos. Jesus, nós clamamos ao Senhor, Jesus. Nós clamamos ao Senhor neste lugar, Jesus. Jesus, Espírito Santo, venha convencendo os corações, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, revela o teu caráter em nós, Jesus. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória
Jesus.